Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre o filo Platyhelminthes. Começando pelo significado do nome Platyhelminthes, platis significa achatado e helmis significa vermes. Então esses animais, eles também são vulgarmente conhecidos como vermes achatados por causa do seu corpo achatado. Aqui a gente tem dois representantes, a turbelária, que é um gênero marinho, e o bipálio, que é um gênero terrestre. E antes da gente prosseguir com o filo, é interessante explicar o que é um verme. O verme, ele é um termo que a gente usa de modo geral para um grupo muito grande de animais que têm o corpo alongado e mole. Lá, muito tempo atrás, ainda com Linnaeus, ele designava que todos os invertebrados que não pertenciam aos artrópodes, mais especificamente os que não eram insetos, ou seja, todos os animais que não tinham o esqueleto externo, que é o exoesqueleto, e as articulações móveis, ele chamava de vermes. Hoje, a gente chama de verme os representantes de 4 filos: os Platyhelminthus, Nematoda, Nematomorpha e os anelídeos. Com relação à diversidade, existem hoje cerca de 34 mil espécies de vermes achatados, com uma grande variedade de tamanho, de forma. A gente tem aqui de novo o exemplo do bipálium, do Pricoceros, do Pseudoceros, da Dolichoplana. Eles também variam muito com o tamanho, né? O tamanho vai variar, então, desde 1 milímetro até os maiores vermes, que normalmente são do grupo das tênias, que podem chegar até mais de 25 metros. E a gente pode encontrar eles vivendo, então, de forma livre no meio ambiente ou sendo parasitas de outros organismos. Como exemplo de verme achatado de vida livre, a gente tem a turbelária, que é um verme marinho. E de parasita a gente tem a famosa tênia, né, que é a Taenia rhynchus saginatus. E os dois principais representantes do gênero, que é o que a maioria das pessoas lembram quando a gente fala desse grupo, é a planária e a própria tênia. Com relação à estrutura corporal interna dos Platyhelminthus, os Platyhelminthus, diferente dos outros filos que a gente estudou, o filo Porífera e o filo Cnidaria, eles vão possuir os 3 folhetos embrionários. Por isso, eles são chamados de triploblásticos. O ectoderma vai funcionar, então, como revestimento corporal. O endoderma vai realizar o revestimento gástrico. E entre o ectoderma e o endoderma, a gente vai encontrar o mesoderma, que vai ser caracterizado pela presença de um tecido chamado parênquima. Esse parênquima vai fazer o preenchimento corporal, ou seja, vai preencher os espaços entre os tecidos especializados, os órgãos e a parede corporal. E esse tecido, o parênquima, ele também vai apresentar diversas outras funções além do preenchimento. Ele vai fazer, então, o suporte esquelético, o armazenamento de nutrientes, vai ajudar na motilidade, na reserva de células regeneradoras, no transporte de materiais, nas interações estruturais com outros tecidos. Ele é um tecido modificável para a morfogênese, então parte dele pode ser utilizada para diferenciação em outro tipo de tecido, armazena oxigênio e ainda tem muitas outras funções que a gente não compreendeu ainda. Olhando essa ilustração, a gente consegue encontrar então várias estruturas, várias células internas no corpo desse organismo, e a gente observa ali em amarelo que o parênquima é que vai fazer o preenchimento de todos esses espaços internos. Falando sobre as novidades evolutivas desse filo em comparação com Cnidaria, Ctenófora e Porífera, esse é o primeiro filo com algum tipo de desenvolvimento de órgãos. Tá? Então aqui a gente vai começar a ver uma complexidade estrutural com relação aos órgãos e, além disso, é o primeiro organismo que vai ter a simetria bilateral, ou seja, a gente vai conseguir passar um corte ao longo do corpo desse animal e encontrar apenas 2 partes iguais. A simetria bilateral nos organismos
permite com que esse animal tenha uma vida mais ativa, porque essa simetria bilateral, ela normalmente vem junto com o processo chamado de cefalização, que é onde a gente consegue fazer a identificação de uma região central que num futuro a gente vai começar a chamar de cabeça. E o que a gente normalmente encontra nessa região cefálica são as estruturas sensoriais, né? Então, no futuro ali, naquela cabeça, naquela região central, a gente vai encontrar o cérebro. Por causa disso, esses animais que têm simetria bilateral, eles andam em um movimento unidirecional. A gente lembra então que no Filoporífera as esponjas elas são sésseis, elas não se movimentam. Em Cnidaria ictenófora, o movimento é aleatório, anda para cima, para baixo, para os lados. Já nos animais com simetria bilateral, eles vão escolher uma única direção. E essa direção, ela normalmente segue a região que vai ser identificada como a região anterior do corpo. E evolutivamente, um animal que anda em uma única direção, ele consegue formular estratégias de defesa e de sobrevivência, porque agora ele vai ter a sua atenção voltada para apenas um único ponto. E falando aonde a gente pode encontrar os platelmintos, a gente pode encontrar eles tanto em ambiente terrestre quanto aquático, porém, os animais que são terrestres, eles não são completamente terrestres, porque eles precisam escolher hábitats que são úmidos. O corpo desses animais no ambiente terrestre vai precisar estar sempre úmido. Então, os platelmintes eles vão ser encontrados sempre em áreas úmidas ou na presença de águas. Com relação aos representantes aquáticos, a gente pode encontrar tanto no mar e também na água doce. E além dos parasitas em si, a gente pode encontrar platelmintos que são comensais. Lembrando que no parasitismo, o hospedeiro ele é sempre prejudicado e no comensalismo não, tá? Então, no comensalismo, o verme ele vai ser beneficiado, mas o seu hospedeiro ele não vai ser nem prejudicado e nem beneficiado. E nas figuras a gente tem dois platelmintos terrestres. A gente consegue observar que o corpo ele vai estar sempre úmido. E apesar de existirem novidades evolutivas no filoplatelminto, como a gente já disse, existem outras características que continuam ausentes, tá? Então, o platelminto não vai ter nenhum sistema para troca gasosa, ou seja, sem sistema respiratório e nem circulatório especializado. Essa troca gasosa ela vai ser realizada através da difusão simples, então o oxigênio entra naturalmente pelo corpo do animal e ocorre a liberação do CO2, e para que isso ocorra, esses animais eles precisam ter um tamanho e uma forma limitada. É por isso que os platelmintos são pequenos e achatados. Por serem pequenos e achatados, essa troca gasosa por difusão ela é mais facilitada, porque os gases eles vão entrar mais facilmente e também vão sair, porque eles não vão precisar percorrer longas distâncias atravessando o corpo do animal e fazendo a oxigenação do tecido dele. O sistema digestivo vai estar presente, porém ele é chamado de incompleto, ou seja, aqui nos platelmintos a gente vai encontrar a boca, porém não vai existir o ânus. Existem alguns grupos de platelmintos que eles não vão apresentar nenhum tipo de sistema digestivo. Normalmente esses platelmintos são parasitas, onde os nutrientes vão atravessar livremente o corpo do parasita. A eliminação das excretas é feita através da amônia. Parte dessa amônia também vai sair do corpo do animal por difusão e outra parte vai sair pela faringe. Então, os platelmintos vão possuir uma faringe e essa faringe ela vai ser utilizada tanto para realizar a alimentação, tanto para a liberação dos dejetos. Na imagem de cima, a gente consegue identificar a porção anterior do corpo do platelminto, onde a gente vai encontrar um processo de cefalização.
A gente também encontra a faringe, que é bem longa. Essa faringe, na sua porção anterior, a gente vai encontrar a boca. E é a partir dessa boca, então, que vai ocorrer a alimentação. Embaixo a gente tem um platelminto se aproximando de um pedaço de carne. Essa faringe vai ser exposta e vai ocorrer a alimentação. Os platelmintos, eles vão se alimentar de pequenos invertebrados, como insetos, moluscos. Aqui a gente tem, então, uma planária, a faringe exposta, fazendo a captura de um inseto. Aqui a gente tem um bipálio, que é também conhecido como verme cabeça de martelo, por causa dessa sua modificação na parte anterior do corpo, e ele está fazendo a predação de um molusco. Uma outra novidade evolutiva que a gente tem que citar com relação aos platelmintos é a presença de estruturas chamadas de protonefrídeos. Esses protonefrídeos vão realizar a osmorregulação, ou seja, a regulação da água do corpo desses animais, e também vão ajudar na excreção. O protonefrídeo, ele vai ser composto por células flamas. Essas células flamas são exclusivas do filo. São essas células que vão fazer a filtração do fluido corporal. Os protonefrídeos, eles estão ao longo do corpo desse animal inteiro. Ele vai ser composto por túbulos bem finos, onde a gente vai encontrar na ponta de cada ramificação as chamadas células flamas. Essas células flamas internamente, elas podem possuir tanto um quanto vários cílios, e ao longo dessa célula, ao redor desses cílios, a gente vai encontrar várias frestas na parede da célula. Dentro das células flamas, esses cílios vão fazer uma rotação. Essa rotação vai criar uma pressão negativa que vai acabar sugando todo o fluido corporal que vai estar ao redor da célula flama. Esse fluido, então, vai entrar por essas frestas na parede da célula e aí vão passar pelo tubo e vão sair novamente no chamado nefridióporo. Esses nefridióporos vão estar na parede corporal do platelminto. Resumindo novamente, então, a gente vai ter as células flamas, vai ocorrer a entrada de água pela parede celular da célula flama. A água vai entrar com a ajuda da rotação dos cílios. Essa água, então, vai passar para dentro dos túbulos dos protonefrídeos e em seguida vai sair pelos nefridióporos, que são poros que estão na parede corporal. Assim, então, a água vai sair do corpo do platelminto. Como é o sistema nervoso dos platelmintos? Nos platelmintos, então, pela presença da simetria bilateral, a gente vai ter a reunião de tecido nervoso na porção anterior do corpo. Essa porção anterior, então, pela presença desse sistema, vai iniciar o processo que a gente chama de cefalização, que é quando a gente tem um sistema nervoso centralizado em uma região. A partir desse processo de cefalização, então, a gente vai ter também o desenvolvimento de unidades especializadas dentro do sistema nervoso, que num futuro, em outros filhos, a gente vai ver toda a parte de órgãos sensoriais mais complexos, como olhos, que realmente conseguem formar imagem, estruturas relacionadas ao equilíbrio desses animais, estruturas sensoriais, como cerdas. Na imagem da direita, a gente consegue ver o sistema nervoso em azul, onde a gente tem uma maior concentração dele na região anterior do corpo, que é onde a gente identifica esse processo de cefalização. E como é que é esse sistema nervoso em si? Ele é subepidermal, ou seja, ele vai estar logo abaixo da epiderme. Ele vai ser formado por um par de gânglios cerebrais, que a gente pode chamar de cérebro primitivo. E a partir desses gânglios cerebrais vão se estender cordões nervosos longitudinais,
conectados entre si por nervos transversais. Esse tipo de formação de cordões longitudinais ligados entre si, a gente chama de escada de cordas, por causa da forma desses cordões e desses nervos transversais que a gente consegue identificar na figura, como parecendo literalmente uma escada. Existem neurônios, que são neurônios sensitivos, motores e associados, que são neurônios de conexões. E a gente vai conseguir identificar duas estruturas sensoriais. A primeira é a presença de ocelos, que a gente consegue observar na imagem mais à esquerda, dois pontos escuros, que são os ocelos, e na imagem mais à direita, a gente encontra as aurículas. Aurículas parecem essas duas orelhinhas, né, que são chamadas de lobos sensoriais, e nessas aurículas a gente vai encontrar quimioreceptores. Os ocelos, então, são depressões, onde a gente vai encontrar um pigmento escuro. Esse pigmento escuro, ele tem função fotorreceptiva, tá? Então, são fotorreceptores. Quando a gente olha a planária, parecem dois olhos, né? E nesses pigmentos, a gente vai encontrar, então, terminações nervosas que vão ligar esses fotorreceptores até os gânglios cerebrais. Esses ocelos, eles não vão formar imagem, mas eles vão conseguir fazer a identificação da intensidade de luz, tá? Então, se está mais claro, se está mais escuro, então os ocelos vão ajudar a fazer a orientação dos plateumintos em relação à luz. E já as aurículas, como já foi dito anteriormente, esses lobos são compostos por quimioreceptores e eles são utilizados para a localização de alimentos. Com relação ao sistema reprodutivo, ele é complexo, onde a maioria das espécies são monóicas. Isso quer dizer que são hermafroditas. Ou seja, em um único indivíduo a gente vai encontrar tanto o sistema reprodutor masculino quanto o feminino. O sistema reprodutor masculino vai ser formado por vários testículos pareados. Esses testículos vão ter a função de produção de espermatozoide. A gente vai ter também um ducto espermático, vesículas seminais, que vão ser utilizadas como reservatório dos espermatozoides, e também o pênis. E o sistema reprodutivo feminino, a gente pode encontrar a presença de um ou vários pares de ovários. Esses ovários vão fazer a produção dos óvulos. A gente encontra também os ovidutos e o poro genital. Aqui nessa imagem de uma planária hermafrodita, a gente consegue observar em rosa o sistema reprodutor feminino com os ovários, o oviduto, e em azul o sistema reprodutor masculino, com os testículos e o pênis. E ali em amarelo a gente encontra o poro genital, que vai servir para a saída e também para a entrada de espermatozoide e dos óvulos. A fecundação, ela é interna e é cruzada, ou seja, por a gente ter o indivíduo hermafrodita, ele não pode se autofecundar. Então, ele vai ter que encontrar outro indivíduo também hermafrodita e eles vão parear, então vão ficar de frente ou próximos um do outro e eles vão trocar o espermatozoide. Depois que ocorre a fertilização do óvulo, vai ocorrer a liberação de ovos, tá? Esses ovos, eles são ovos encapsulados, eles ficam presos por um pedúnculo e lá dentro a gente pode ter mais de um embrião. Então aqui a gente consegue ver a imagem dos ovos, das planárias. Depois de aproximadamente 2 ou 3 semanas vai ocorrer a eclosão e o desenvolvimento pode ser direto ou misto. O desenvolvimento direto é quando o animal ele já nasce no mesmo formato do adulto e ele só vai crescer. E ele pode ser misto também, porque podem ocorrer algumas modificações corporais, ou seja, o jovem e o adulto eles vão acabar tendo algumas características bem diferenciadas. Aqui a gente tem então a imagem de uma planária fazendo a deposição dos ovos. E o que a gente acabou de ver foi a parte de reprodução sexuada.
Na parte de reprodução assexuada, a gente pode encontrar também o processo de fissão transversal, ou seja, a gente vai ter uma planária e ela vai começar a abrir ao longo do eixo do corpo e cada parte vai se regenerar. Além da fissão transversal, a gente também pode ter a fragmentação, que é onde uma outra parte do corpo da planária pode se soltar e essa parte também vai ser regenerada. Aqui, nas figuras mais à direita, a gente tem uma planária que ela foi cortada mesmo em vários pedaços e depois de um tempo a gente vê que cada parte começou a fazer a regeneração completa em um outro indivíduo. Aqui a gente tem um outro experimento onde a parte cefálica, a parte anterior do corpo de uma planária foi cortada e ao longo do tempo a gente vê a regeneração completa dessa mesma parte que foi cortada. Partindo então para a classificação atual do filo, hoje a gente tem 4 classes dentro do filo Plateumintes. A gente tem Tremátoda, Monogeia e Cestoda, que são compostos por vermes parasitas. Então, todos os indivíduos pertencentes a essas primeiras 3 classes são parasitas. E a gente tem uma única classe chamada de Turbellaria, que são de vida livre. A gente vai começar falando da classe Turbellaria. Os turbelários são animais de vida livre, podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. A forma vai variar, Eles vão possuir então uma forma mais oval ou até em forma de folha, podem ser mais achatados ou mais cilíndricos. A cabeça, ela não está tão discernível, mas se você vê um animal se movimentando, você vai conseguir identificar qual é a parte anterior e posterior. E a gente vai encontrar alguns órgãos de sentido. Nessas imagens, então, a gente consegue ver uma diferença corporal e uma variação muito bonita de cor. E eles são chamados de turbelários porque eles realizam turbilhamento para se locomover. Então, ao longo do corpo desses animais, a gente vai encontrar vários cílios que vão ficar batendo e ajudar esse animal a se movimentar na água. Dessa forma, então, os turbelários eles vão se locomover através do batimento dos cílios e também por contrações musculares. E aí a gente vai ter um movimento semelhante ao movimento de ondulação ou turbilhamento do corpo desse animal. Alguns turbelários eles podem nadar ou planar sobre o substrato. Com relação à diversidade, hoje a gente tem cerca de 3.000 espécies. Todos os turbelários eles são predadores ativos, então eles vão caçar ou eles também podem ser necrófagos, eles vão se alimentar de matéria morta. A maioria é pequena, mede cerca de 1 centímetro, alguns podem chegar a 60 centímetros e novamente a gente consegue observar uma variação muito bonita de cores desses animais. Aqui nessas imagens a gente consegue ver o tamanho de um bipálio, que é um verme, é conhecido como verme cabeça de martelo, ele é terrestre, e a predação de um desses plateumintos caçando ativamente um mosquito. Nos turbelários a gente vai encontrar células chamadas de rabidoides. Essas células são células em formato de bastão que vão secretar um muco de proteção antidissecação e de defesa contra predadores. Então a presença desse muco também dá a esses turbelários essa característica de parecerem sempre molhados, sempre úmidos. Nos turbelários a gente também pode encontrar 2 glândulas. Uma glândula adesiva, que vai ajudar o animal a se fixar, e ao mesmo tempo uma glândula liberadora, que vai ajudar a desfazer a reação da substância de fixação liberada pela glândula adesiva. O sistema digestório dos turbelários continua sendo incompleto, Então vai ter a boca, a gente consegue observar na imagem ali, onde está sinalizado em P, a faringe, só que não vai ter ânus. Toda essa parte mais escura da imagem é o trato digestivo desse animal, então ele é muito amplo e é ramificado, mas a gente pode encontrar também outros turbelários de outras espécies que não tem tanta ramificação, com poucos lóbulos, tá?
A faringe, ela vai ser uma estrutura simples, com esse formato de tubo. Essa faringe, ela é ciliada e ela pode ser projetada ou não. As faringes mais simples, elas não são projetadas e as complexas, elas podem ser projetadas. Nos turbelários, depois da fecundação e da eclosão dos ovos, a gente consegue observar uma larva. Essa larva, ela é chamada de larva de Müller. Essa larva, ela é livre e natante e a gente consegue observar vários lobos. Todos os lobos são ciliados. Nos grupos que apresentam o desenvolvimento misto, é essa larva que vai sofrer uma metamorfose e ela vai crescer e perder esses lobos, que é o que a gente consegue observar nessas imagens. A próxima classe que a gente vai falar agora é a classe dos tremátodas. Todos os indivíduos aqui são parasitas, principalmente de animais vertebrados, e eles possuem a forma variada, tanto de oval até com uma forma de fita. Nessa classe a gente tem cerca de 10.000 espécies e eles são relativamente pequenos. A maioria vai medir entre 1 milímetro e 6 centímetros. Esse grupo, dentro dos hospedeiros, eles vão se alimentar das células do animal e de outros fragmentos celulares. Aqui marcado com um X, a gente consegue ver os parasitas no tecido de um vertebrado. Aqui a gente consegue ver um fígado de um bovino, ele completamente tomado por tremátodas. Os tremátodas vão possuir a epiderme, formando um tegumento cincial. Significa que as células, elas não vão estar separadas entre si. A gente vai ter uma camada contínua de todas essas células fusionadas e por cima a gente vai ter o recobrimento de glicocálix. Esse glicocálix é uma camada de proteínas e carboidratos e ele vai ter várias funções. Vai ter função de transporte de nutrientes, transporte de dejetos e de gases através do próprio corpo do animal e também vai funcionar como uma barreira de proteção contra enzimas e o próprio sistema imunológico do hospedeiro que ele está parasitando. O sistema digestivo também é incompleto, a gente vai ter uma boca seguida de uma faringe muscular, um esôfago e o trato digestivo, que vai ser composto por 2 dutos longos e bem ramificados, que é o que a gente está conseguindo observar nessa imagem em amarelo. A boca desse animal vai funcionar como um aparelho sugador. E a gente vai encontrar também uma estrutura chamada de acetábulo, que vai ter função de se segurar no hospedeiro. Então, o acetábulo ele vai funcionar como uma ventosa. Aqui a gente tem um representante da classe tremátoda e um close da boca desses animais. Na classe tremátoda, a gente tem 2 subclasses. A subclasse Aspidogastria e a subclasse Digênia. A subclasse Aspidogastria a gente não estuda muito porque existem poucas espécies e todas são endoparasitas de molusco. Já na Digeneia, a gente tem a maioria das espécies. E é dentro de Digeneia que a gente vai encontrar o Esquistossoma mansoni, que é um hospedeiro endoparasita dos seres humanos que acaba provocando a esquistossomose, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Com relação ao ciclo de vida desses animais, todas as espécies vão necessitar sempre de no mínimo 2 hospedeiros para eles completarem o ciclo de vida. Todas as espécies são endoparasitas, sendo que os adultos eles acabam parasitando preferencialmente vasos sanguíneos, mas a gente também pode encontrar no trato digestivo, em alguns dutos de órgãos do sistema digestivo e em outras partes viscerais de vertebrados. Aqui a gente tem, por exemplo, um peixe parasitado, onde a gente tem a localização desses parasitas na cauda dos peixes. O que vai diferenciar principalmente essa subclasse dos outros grupos é a presença de 2 aparelhos, né? O aparelho sugador, que a gente vai encontrar na boca, e o acetábulo, que a gente já viu antes, que vai estar um pouco abaixo da boca e vai funcionar como ventosa.
E durante o desenvolvimento desse animal, no seu ciclo de vida, a gente vai ter a presença de diversos estágios entre o ovo e a forma final de adulto. O que acontece? Quando a gente tem o ovo, esse ovo ele normalmente é liberado na água doce. Esse ovo tem um opérculo que vai abrir em determinado momento e de dentro vai sair uma larva ciliada. Essa larva é chamada de miracídio. Esse miracídio, por ser ciliado, ele consegue nadar e ele vai nadar procurando um outro hospedeiro. Esse hospedeiro inicial, ele é o hospedeiro intermediário. Normalmente, esse hospedeiro intermediário pode ser um caramujo, um caracol, e esse miracídio, então, vai entrar dentro desse hospedeiro inicial. Lá dentro do corpo desse caramujo, por exemplo, o miracídio vai perder todos os cílios e quando isso acontece, ele vai se transformar em um esporócito. O esporócito, ele pode entrar em reprodução assexuada, produzindo outros esporócitos, que são os esporócitos filhos, também chamados de rédeas. Em seguida, ocorre a transformação em cercárias, e é essa cercária que vai nadar, vai sair de dentro do caramujo, vai nadar em busca de um outro hospedeiro, que é o hospedeiro final. E quando encontra esse hospedeiro, no caso, por exemplo, os seres humanos, essa cercária vai penetrar nesse hospedeiro e vai se transformar em um cisto, que é chamado de metacercária. E essa metacercária vai finalizar o estágio do ciclo de vida quando ela se transforma no adulto. Então aqui a gente tem a ilustração de todo esse ciclo que acabou de ser comentado. Falando agora então sobre alguns exemplos de espécies parasitas dentro dessa subclasse de Geneia do filo Platyhelminthes, a gente tem, por exemplo, a Clonorchis sinensis. Essa espécie ela é também chamada de verme do fígado. O nome da doença em si é clonoquíase. Essa espécie ela tem uma distribuição mais asiática, então essa é uma doença que ocorre mais nessa região. A estimativa é que anualmente existem cerca de 30 milhões de infectados. Esse verme ele tem preferência para se alojar nos dutos biliares do fígado, daí o nome verme do fígado, e ele vai se alimentar do epitélio e do sangue. Os ovos vão ser eliminados pelas fezes e vão se hospedar em peixes. Então, o que acontece é que a contaminação no ser humano ocorre quando ele ingere peixe contaminados pelos ovos, tá? Então, essa contaminação ela ocorre ou pela carne crua ou mal cozida desses animais. E se o ser humano ele tiver com poucos parasitas, né, a doença chega a ser assintomática, ou seja, ele não vai sentir nada, né? Mas se ele sentir alguma coisa, ele pode ter alguma reação inflamatória. O fígado em si, ele pode começar a ser atingido a partir do momento em que as células hepáticas são destruídas, né? A partir do momento que o parasita começa a se alimentar, então vai ocorrer um dano daquele tecido, em seguida a cicatrização. A evolução da doença pode acontecer quando atinge o intestino e o pâncreas, pode ocorrer problemas na digestão, que pode enfraquecer e até levar à morte o hospedeiro. E também o que normalmente acontece com mais frequência é que as vias biliares ficam obstruídas de tanto verme que existe lá dentro daquele duto. O tratamento em si é feito com antihelmíntico ou, em alguns casos, cirúrgicos para fazer a remoção ativa desses vermes que estão ali obstruindo os dutos. Aqui a gente tem, então, né, vários desses vermes parasitando o tecido de um animal, a gente vê eles aqui sendo removidos. Outro verme que também prefere se alojar no fígado do hospedeiro é a facíola hepática. Eles são conhecidos como verme do fígado de ovelha. A doença em si, então, vai ser conhecida como facíola hepática ou faciólise. Ela tem uma distribuição mundial. A gente só não encontra esse verme em alguns países africanos e asiáticos e do Oriente Médio. A preferência, então, desses animais é ficarem alojados nos dutos biliares do fígado.
Os ovos são eliminados nas fezes e também vão se hospedar intermediariamente em caramujos. E eles podem encystar na vegetação. Então, se ocorrer a eliminação desses ovos perto de uma vegetação, como esse verme pode acabar não encontrando imediatamente um hospedeiro intermediário, ele vai encistar e ficar preso a essa vegetação. Então, se uma pessoa acabar se alimentando dessa vegetação, dessa planta contaminada, ele acaba se contaminando. O infectado por facíola hepática pode ter uma fase aguda e crônica da doença. Na fase aguda, que é a mais leve, ocorre febre, náusea, inchaço do fígado e dor abdominal. Já na fase crônica, a gente já vai ter uma evolução da doença, onde tem anemia, perda de peso e dor intermitente. Os casos mais graves pode ocorrer hemorragia interna e também a morte. E o tratamento também é com antihelmíntico. Nessa figura de cima, a gente tem um duto do fígado completamente obstruído pelos parasitas. Na figura de baixo, à esquerda, a gente tem todas as úlceras, as feridas abertas, né, feitas por esse verme. E na figura direita, a gente tem o verme em si removido. E agora a gente vai falar da espécie mais conhecida desse grupo, que é o Esquistossoma mansoni. O Esquistossoma mansoni pode provocar a esquistossomose. Essa é a doença mais conhecida dentro da subclasse de Genea. Ela é vulgarmente chamada de barriga d'água. Essa espécie vai ter uma distribuição mundial. É uma doença que acomete muitas pessoas, cerca de 200 milhões de pessoas, com 200 mil mortes por ano. O esquistossoma, ele prefere ficar alojado nos vasos sanguíneos. Ocorre a eliminação dos ovos pelas fezes. E o hospedeiro intermediário aqui vai ser o caramujo. E a gente vai ter então a cercária, né, penetrando a pele do ser humano, que é quando ocorre a infecção. Então a contaminação é via contato com o ambiente contaminado. Normalmente é quando a pessoa coloca o pé na água doce, por exemplo, onde tem o caramujo contaminado. Esse daqui, então, é o Esquistossoma mansoni. O que tem de muito interessante é que o macho e fêmea vivem unidos, né? Eles vivem juntos. A gente vai ter, então, o macho, que ele é mais curto e mais robusto do que a fêmea, e o corpo é curvado. E no meio do corpo desse animal, a gente vai ter um canal. Dentro desse canal é que a gente vai encontrar a fêmea, que é bem mais longa e delgada, e vai ficar ali junto com o macho. Pela proximidade do macho e da fêmea, a cópula é constante e a fêmea ela produz milhares de ovos durante toda a vida, e são esses ovos que são eliminados tanto pelas fezes quanto pela urina do ser humano. Aqui a gente tem o ciclo, então, com o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e o hospedeiro final, que é o ser humano, né? A gente vai ter, então, os ovos que foram dispersados na água. Esse ovo, então, vai ser desenvolvido na larva, no miracídio. O miracídio vai entrar no caramujo, onde a gente vai ter o seu desenvolvimento em esporócito. Em seguida, a cercária vai sair do caramujo e vai penetrar a pele do ser humano. Lá dentro do ser humano é que a gente vai ter o desenvolvimento dessa espécie em adulto. O hospedeiro intermediário são caramujos, especialmente dessas três espécies: a Biophallaria glabrata, Biophallaria stramínea e Biophallaria tenagófila. Na imagem à direita, a gente tem as cercárias. E apesar da espécie mais conhecida que causa esquistossomose ser a Esquistossoma mansoni, a gente tem outras espécies também do mesmo gênero que causam doença, né? O Esquistossoma hematóbium, Esquistossoma intercalato, Esquistossoma japônico, Esquistossoma malaiense e Esquistossoma mekong. Nos seres humanos, os sintomas da barriga d'água são a dor abdominal, a diarreia, a presença de sangue nas fezes e também na urina, e a evolução pode gerar falência do fígado, do rim, até inclusive câncer na bexiga, convulsão, paralisia e óbito. O tratamento é com antihelmíntico também.
A penúltima classe é a monogênia. A classe da monogênia, nós temos os animais com forma oval e também com a presença de ganchos ou ventosas. Esse grupo ele não parasita os seres humanos, eles são ectoparasitas, ou seja, são parasitas externos de peixes marinhos e de água doce. Aqui a gente consegue observar a porção anterior do corpo de um desses vermes. A gente vai ter uma estrutura aqui chamada Dioptoraptor. Esse Optoraptor é uma estrutura repleta de ganchos e de ventosas para que esse animal consiga se fixar no hospedeiro. E aqui a gente tem um peixe com vários ectoparasitas dessa classe. Aqui também. E outras imagens de vermes monogenéticos fixados nas guelras dos peixes. E para finalizar a aula, a última classe que a gente vai falar é a classe da Cestoda. Aqui nós temos vermes parasitas que têm a forma de fita. Esse é o único grupo que não vai ter trato digestivo, porque ele vai se alimentar através do tegumento próprio e ele tem a presença característica do Scolex, que fica na porção anterior do corpo desses animais. A gente tem cerca de 3.500 espécies. Eles vão preferir se alojar no intestino e com relação ao tamanho, a gente pode ter uma variação com indivíduos bem pequenos, de 1 milímetro até de 25 metros. Aqui a gente também vai ter duas subclasses, a subclasse cestodária e a subclasse Eucestoda. Na cestodária a gente tem a presença de 15 espécies que são parasitas de peixes e em Eucestoda a gente tem a maioria das espécies desse grupo. E a gente vai começar falando de Eucestoda mesmo, que é onde a gente encontra a representante mais conhecida, que é a tênia. Nessa subclasse Eucestoda, a gente tem a seguinte anatomia. A gente vai possuir, então, um Scolex, que ele é armado com ganchos e ou ventosas, que servem para fixação no hospedeiro. Em seguida, um pescoço curto. E, em seguida, a gente vai ter um estróbilo, que é o tronco segmentado desses animais. O estróbilo, ele é composto por estruturas individuais chamadas de proglótides. E, após o estróbilo, a gente vai ter o pigídeo. Então, aqui a gente tem a imagem do Scolex, a gente consegue ver os ganchos e as ventosas. E do lado a gente tem as proglótides que vão formar o estróbilo. As proglótides são repetições do segmento com um ou mais pares de órgãos reprodutivos. E a gente pode encontrar três tipos de proglótides. As proglótides imaturas, maduras e as proglótides gravídicas. Essas proglótides imaturas, elas estão mais próximas ao pescoço. À medida que essas proglótides vão amadurecendo, elas vão ficando mais afastadas do pescoço. E em seguida, as proglótides que já estão prontas para fazer a liberação e a formação dos ovos, essas proglótides vão ser chamadas de proglótides gravídicas. Como já foi dito anteriormente, esses vermes eles preferem ficar no intestino, então a gente vai encontrar eles na mucosa intestinal, onde eles vão ficar fazendo a absorção do nutriente do hospedeiro através do seu tegumento. A fecundação nessas proglótides vai ser constante e cada proglótide gravídica ela vai ser eliminada pelas fezes. Lembrando então que nas proglótides gravídicas a gente vai encontrar os ovos. As proglótides juntos com os ovos podem ser eliminadas nas fezes ou os ovos, sem estarem presos às proglótides, podem também serem eliminados. As duas principais espécies desse grupo é a Taeniorhynchus saginatus e a Taenia solium. A Taenia solium ela é mais presente na carne de porco. E a Taeniorhynchus saginatus era mais presente na carne de boi. E a gente também consegue observar uma diferença interessante. A Taenia solium vai apresentar no Scolex tanto ganchos quanto as ventosas. E a Taeniorhynchus saginatus só vai ter a presença de ventosas. Quando ocorre a infecção desse verme no ser humano, a gente vai ter a doença chamada de teníase.
Essa contaminação vai ocorrer quando a pessoa ingere carne mal cozida contaminada por cisticerco. Esse cisticerco vai se alojar no intestino humano, onde o cisticerco vai se everter e vai formar a tênia. Essa tênia, então, vai dar prosseguimento ao seu crescimento. Em determinado momento, as proglótides gravídicas vão ser eliminadas pelas fezes. Essas proglótides vão fazer a liberação dos ovos e pode ocorrer a infecção do hospedeiro intermediário, como por exemplo o porco, quando esse porco ingere alimento com os ovos contaminados. Lá dentro desse hospedeiro intermediário, esse ovo vai dar origem a uma larva. Essa larva é chamada de oncosfera e essa larva vai seguir para a musculatura desse corpo. Lá na musculatura, essa larva vai se transformar em um cisto, chamado de cisticerco. E é essa carne contaminada com cisticerco que vai iniciar todo o ciclo novamente da teníase. Aqui, então, a gente tem a retirada de uma tênia. E aqui a gente tem uma carne de porco contaminada com os cisticercos. Porém, se o ser humano, em vez de ingerir o cisticerco e ingerir, na verdade, a larva oncosfera, essa larva dentro do organismo do ser humano, ela vai procurar uma musculatura para encistar. Nesse momento, a gente pode ter o desenvolvimento da doença conhecida como cisticercose, que é quando a larva vai penetrar no músculo do ser humano para se transformar em cisticerco. E essa larva pode escolher órgãos muito importantes, como por exemplo o cérebro. Então aqui o que a gente está olhando nessas imagens são cérebros de pessoas que foram contaminadas com a larva oncosfera, e todas essas regiões que a gente está vendo, né, formando buracos, é onde tinha o cisticerco. Aqui a gente consegue observar os cisticercos no cérebro. E para finalizar, a gente vai falar da outra subclasse de cestoda, que é a cestodária. Os cestodários, eles não vão possuir o escólex, o corpo não é tão longo quanto do outro grupo que a gente viu e também não tem o desenvolvimento das proglótides. E esse grupo, ele não contamina seres humanos, mas ele contamina outros vertebrados, como por exemplo tartaruga. Então o que a gente está olhando aqui, o verme em amarelo. Aqui também ele. E para finalizar, outra imagem de um peixe também que foi infectado por um desses cestodários. Então a aula termina por aqui. Obrigado por assistir e bons estudos.